Shalom, shalom, minhas irmãs, shalom, preciosas, vem pra mesa, porque tem banquete. Já estamos aqui, já chegamos nessa aula tão importante, nesse fechamento desse aulão que nós estamos fazendo sobre o treinamento Ramá, mostrando para vocês um pouco mais, dessa profundidade, esse momento de lugares altos. Quando nós estamos em lugares altos, nós conseguimos ter a visão mais ampliada de tudo que acontece, primeiramente na nossa vida, para nos alinharmos com Deus, e segundo, com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E me sinto muito feliz, honrada, que o Senhor tenha nos proporcionado esse tempo para estarmos juntas aqui, louvando ao Senhor. Então você que está chegando, já vem compartilhando, já vem enviando para os grupos, e que venha ser um tempo, cada ministração, você que não conseguiu assistir, está assistindo hoje, depois dá uma volta para lá nas primeiras aulas para você estar acompanhando, amém? Um abraço, Nath, preciosa, Deus abençoe, muito obrigada por estar aqui, a cada um que nos assistiu, nos acompanhou. Nós estamos aqui com o nosso coração em chamas, muito felizes. 01 já está por aqui, glória a Deus. Meus corações estão em chamas e muito grato, sabe? Por toda essa trajetória que o Senhor tem feito e com velocidade. E uma coisa que eu tenho certeza é que se hoje Deus tem levado o Ministério Transformadas a esse patamar em tão pouco tempo, é porque o Senhor me deu a oportunidade, a cada uma que está aqui contribuindo comigo, de ter uma liderança saudável, experiências, serem boas ouvintes. Tem coisas que são boas, que nos acrescentam e nos fazem ser melhores, e tem coisas não tão boas assim, mas nos levam como lição. Então, a cada uma que ministrou aqui, a cada uma que ainda irá ministrar, são pessoas, são mulheres que têm bagagem, que têm uma história, que têm uma vivência, e vai contribuir muito na nossa vida nesse tempo. E nós temos iniciado esse treinamento mediante a pedidos, né? Não só a um, mas vários pedidos de irmãs que são líderes, que vão ser líderes, que ainda não são líderes, mas querem se encontrar no chamado, e mediante a isso, a todo acompanhamento que a gente já faz durante todos esses anos, o Senhor sentou no nosso coração de estar iniciando o treinamento Ramá. Mas antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu convido a você a estar orando comigo, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, por esse momento à mesa. Obrigada que nós estamos desfrutando do banquete que o Senhor tem proporcionado para nós, Senhor. É uma alegria, é uma satisfação, Senhor, poder te servir. Ah, Senhor, como é válido te servir e servir aos nossos irmãos, às nossas irmãs, Senhor, e que hoje venha ser um complemento de tudo que já foi abordado aqui, tudo que já foi falado nas outras aulas, que venha complementar, Senhor. Toca cada coração, tira todo impedimento, toda barreira, todo medo, todo pavor, todo temor das suas filhas cumprirem o teu propósito aqui nessa terra. Nós fomos, Senhor, escolhidas por uma grande missão, e que nós possamos, Senhor, fazer isso com maestria. Toma esse momento nas tuas mãos, que estamos sentados nessa mesa, fala conosco. Existe um lugar cativo para o Senhor se assentar conosco, e que nós venhamos desfrutar do banquete que o Senhor tem para nós. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Pri. E me sinto muito feliz, me sinto muito honrado mais uma vez estar aqui. Essa guardiã Jaque, nossa líder das guardiãs, estão aqui. Que alegria, muito obrigada. Essa equipe de intercessão está aí queimando, nos cobrindo, e isso é muito importante. E hoje nós vamos estar com um tema bem propício para esse tempo, um tema que normalmente as irmãs sempre vêm nos procurar, nos pedir socorro em cima disso. E nós vamos falar como cuidar de pessoas e multiplicar líderes.
Irmãs, antes de tudo, mais uma vez, a gente vai insistir e persistir de falar várias vezes a mesma coisa. Não existe uma receita. Cada um tem uma vivência, tem uma vida, tudo tem um ambiente, né? E são vários fatores que nos fazem crescer, multiplicar, mas existe um mandamento, o ide fazer discípulos. Estão aqui, nós estamos debaixo de uma ordenança do Senhor, e através do que Ele tem ministrado em nossas vidas, Ele vai nos dando direção. Talvez você assistiu às últimas aulas e falou: irmã Thalita, mas você não deu feedback, você não falou isso, não falou aquilo. Calma aí que a gente no final vai falar muita coisa aí para vocês saberem. Mas antes de dar dicas e várias coisas sobre projetos, sobre ministérios, sobre conferência, culto, enfim, né, sobre liderar, sobre fazer um chá de mulheres e outras coisas. Seja bem-vinda, Tuane Shalom. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma profundidade com Deus e ver o que Deus quer através das nossas vidas. E ver o que a igreja, o ministério, o povo que você cuida, que você vai cuidar, vai precisar. Porque são pessoas e pessoas. Mas antes disso, da gente falar mais um pouco, vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Aqui Paulo está falando com o seu queridinho, seu amado Timóteo. Shalom, Luciana. Nós estamos aqui falando sobre 2 Timóteo 2. E vamos lá. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensina-as as pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Vou falar mais uma vez o 2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensina as pessoas de confiança que possam transmiti-la aos outros. Eu acho fantástico, não canso de falar que é fantástica a palavra do Senhor, porque aqui é a bússola, ensinamento de tudo. Aqui na palavra ensina a gente a liderar, ensina a gente a orar, ensina a gente a servir, ensina a gente a ter um estilo de vida segundo o coração de Deus e o que Ele quer de bom para nós. Tudo tá aqui, nada tá fora daqui. E a gente vê nessa passagem de 2 Timóteo, Paulo falando para ele que ele ensinou as pessoas e ele instruiu pessoas através do testemunho da palavra confiável, e através disso está orientando ele a fazer o mesmo, a pregar, a ensinar, a instruir, a capacitar. E antes da gente liderar, da gente falar sobre ser líder, ser chefe, ser sênior ou outras coisas que podem ser na sua congregação, ou você não é líder, né, dentro da sua congregação, mas você é líder na sua casa, você é líder da tua vida. Nós precisamos liderar pelo exemplo. Não adianta nós buscarmos ser líderes se a gente não vive aquilo que a gente fala, se a gente não exerce aquilo. Chegou nossa embaixadora RJ, beijo, Léo. Não adianta você olhar e você não viver, você não praticar, porque é muito fácil você ser líder e falar: faça isso aqui. Mas se você não faz, se você não ensina, se você mesmo não sabe, então antes de qualquer coisa é necessário conhecimento. Para você ter uma liderança eficaz do que Deus colocou na tua mão, você precisa ter conhecimento.
Você precisa buscar, pegando, né, o gancho de ontem. Não adianta você falar uma coisa que você não tem certeza, você tem medo, você tem medo. Se capacite, busque. A dica de ontem foi fantástica. Ah, irmã Thalita, são condições, é o financeiro, é isso, aquilo. Começa com o que você tem, como você pode. Hoje as redes sociais, nós precisamos usar de forma inteligente. Existem aí vários conteúdos. Tem aqui o Ministério Transformadas, @ministério.transformadas, que nós sempre estamos ali dando conteúdo para vocês. Tem o nosso grupo no WhatsApp. Lá no link da bio você vai ser direcionado direto para o nosso grupo. Tem vários braços do Ministério Transformada. Talvez você não se encaixe com um determinado grupo, mas outro você se identifica. Sempre vai ter um lugar lá na comunidade transformada que você vai se identificar. Você tem a certeza. Na comunidade Transformadas nós temos, antes de começar o Ministério Transformadas, aproveitando, né, o gancho que até não me lembrei de falar na primeira aula, mas vou aproveitar e citar isso. Há 9 anos temos as amigas de oração. Começou muito antes do Ministério Transformadas. Amigas de oração iniciou com uma dor, a minha dor. Como eu falei na primeira aula, eu passei por algumas situações muito difíceis, muito pesadas na minha vida, que eu pensei que eu fosse morrer. Mas Deus, Ele é terrível, Ele é maravilhoso, Ele faz o melhor. Era só um momento que eu precisava ser tratada. Aquele momento que você vai na casa do olheiro, você precisa, tem necessidade de ir para casa do olheiro, era aquele momento que eu precisava. E engraçado que eu já trabalhava, né, como eu comentei com vocês, com mulheres, eu era ajudante, eu dava o suporte, não era líder. Até então eu nunca fui líder, eu sempre dava o suporte. Quando era mais nova, no grupo, eu vim de uma igreja que eu sou muito feliz de falar disso. Lá é um treinamento de líderes, a gente cresce ali dentro daquela congregação e eles vão vendo onde você se destaca. Então, dentro da salinha das crianças tem culto, dentro da salinha dos pré-adolescentes tem culto, dos adolescentes, dos jovens. Então tem um momento nosso e ali nós éramos treinados já. Você gosta de cantar, você gosta de tocar, você gosta de falar. E ali, sem a gente perceber, nós éramos já treinados para isso. Então, a área do louvor, né, sempre foi um talento meu. Então, sempre louvei, sempre ajudei ali na liderança, na área do louvor, e depois com coreografia, mas não como líder à frente, com responsabilidade. Mas isso nunca foi um objetivo meu, nunca foi, o meu sonho. Não, eu amava servir. Eu amava fazer parte de um todo, de um grupo, me sentir pertencente a um lugar. Então eu sempre fazia com muita alegria, sem ficar esperando reconhecimento e outras coisas, né? Quando tem o congresso, não vou ficar esperando porque eu quero ser homenageada. Não, eu gostava de fazer meu trabalho bem feito, os ensaios. Eu sou chatinha, então ensaio de novo, repetição, de novo. Hoje eu tô relax, hoje eu tô mais tranquila com muitas coisas. Tava nas demandas, não dava dar conta como eu dava antes, mas como foi válido esse momento. E quando chegou esse período, né, quando eu fui lá pra casa do olheiro, eu estava num momento muito difícil, mas eu tive um amparo, um suporte de mulheres que me abraçaram, me instruíram, me exortaram, me acolheram no tempo certo. Por isso que antes de ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado. Não adianta você cobrar do seu povo. Se você não é um bom liderado, você nunca foi um bom liderado, você só critica, só reclama, mas nunca faz nada para tentar ajudar, para tentar ser útil.
Você está vendo que o seu líder está sobrecarregado, você não faz nada para ajudar, de que adianta? Quando chegar a sua vez, você não vai ter essa ajuda, você não vai ter suporte, você não vai ter ninguém. Você nunca fez antes. Quem vai fazer por você? A lei da semeadura é algo certo, irmãos. Então, nesse momento que eu achava que eu precisava ficar dentro da caverna e nunca mais sair, começou de forma assim absurda, as minhas amigas me buscarem pedindo socorro. Era socorro aqui, socorro de lá, socorro aqui, socorro de lá. E ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu falei, como? Como é que eu vou orar? Como eu vou orar se eu estou precisando de oração? Esse é o momento que eu preciso mais de oração. Foi o momento que eu mais trabalhei, que eu mais servi, que eu mais orei. Era impressionante. E tem uma líder minha que eu sou muito grata a ela. Nós trabalhávamos no ponto de pregação. E nesse ponto de pregação, toda semana eu estava lá servindo, ajudando. E eu falei, missionária, me dá um tempo, vou ficar aqui, porque eu amo estar aqui, sabe? Servir, estar na igreja, estar na congregação, era um fôlego para mim. É como se eu pudesse respirar, sabe? Passava aquele dia de tribulação, sufocada. Eu não tivesse mesmo ali, quando você tá nadando e ali afoga, quando você consegue nadar, você respira. Era assim quando eu chegava na igreja, quando eu chegava nas coisas de Deus, né? E eu gostava muito de ir lá, era como se fosse, eu conseguisse respirar. E ali tinha a mesa das intercessoras, eu fazia parte da mesa, sempre a mais novinha. Eren, meu amor. E ali eu falei, me deixa um pouquinho sentadinha, stand-by, hoje eu não quero cantar, não quero orar. E aí era onde ela me botava mais pra cantar. Ela onde botava mais pra orar. Irmã, não tem jeito. E impressionante é que quanto mais eu ministrava, mais eu era cheia. E aí a gente vai lembrando da segunda aula. Quando a gente tem reserva, nunca nos falta. Então eu achava que eu ia ministrar e falar, não tenho nada. Mas olha quantos anos servindo com amor, com alegria, honrando a minha liderança, mesmo sem perceber, apoiando, vestindo a camisa, eu vestia a camisa. Eu era barata, rata de igreja. Se deixar, eu voltava de domingo a domingo na igreja. Eu participava do grupo das mulheres ainda sendo adolescente. Eu era professora de escola dominical. Minha turminha era 3 e 4. Com 16 anos eu me formei em evangelismo infantil. Porque sempre dar aula, né? Sempre ardeu no meu coração. E aí a gente volta para outra aula falando sobre dom e talento, né? Então eu sempre gostei. Então com 16 anos eu já estava formada em evangelismo infantil. E trabalhava com as crianças, trabalhava com a terceira idade, e quando era mocidade, quando era só os meninos, quando era culto de qualquer coisa, chama Thalita, eu tava lá. Por isso que tão nova eu comecei a participar do grupo das mulheres, do grupo da intercessão, porque eu sempre estava ali presente. Quando chegava na hora da oração, né, a nossa líder chama as meninas da dança para orar. Aí você acha, né? Nossa, eu sou a líder da dança. Aí que tem que orar mais, querida. Não, vamos ter uma aula falando sobre liderança da dança, que é fantástica. E também trabalhei com dança. Então, assim, trabalhei um pouquinho de tudo na igreja, graças a Deus. E me sinto muito feliz e muito honrada só de lembrar de todo o tempo que a gente passava. Ia domingo de manhã para a igreja, 9 horas da manhã tinha escola dominical, depois tinha culto, depois do culto tinha ensaio do coral. Depois do ensaio do coral ia para casa. 4 horas da tarde eu estava de volta, porque tinha a reunião das meninas, que era o culto que a gente fazia, só das meninas, aí tinha um culto depois só dos adolescentes.
né? Alternava os domingos e ficava pro culto, 6 horas tinha culto e depois... E não tinha cansaço, a gente ia cansada mesmo. Quando era a época de festividade do grupo de oração, eram 8 dias de festividade. No terceiro dia as pernas já estavam como? A gente tava com saltão, né? Hoje o meu joelho sente isso. Mas a alegria, nosso corpo já está esgotado, mas a alegria de estar lá servindo, de estar contribuindo para aquela obra, não tinha preço. E ali, né, nós fomos crescendo, fomos enchendo, começamos a trabalhar também. Depois, como líder da mocidade, o Senhor me deu oportunidade, fui conselheira da mocidade. E quando eu quis recuar, uma das minhas conselheiras falaram assim, por isso eu gosto muito de discipulado, e esse é um discipulado para mulheres, porque eu fui criada num ambiente de discipulado. E ela falou para mim, olha, você não acha que tá cheia demais? Você já não aprendeu demais? Você já fez curso demais? Tá na hora de você passar. Aí eu falei, não é pra mim, eu acho que eu não tô preparada, eu acho que só com as crianças tá bom. Só com as crianças tá bom. E eu vestia a camisa das crianças de me vestir mesmo, colocava uma roupa, quando tinha EBF, eram 4 dias de EBF, eu trabalhava o dia inteiro, eu servia o dia inteiro. A gente entrava lá umas 8, 8 e meia da manhã, saía de lá 8 horas da noite, durante 4, 5 dias. Se eu não me engano, tinha época que era uma semana de BF. E com muita alegria. Eu amava aquilo. Nossa, o coração queimava. E aí quando chegou esse tempo difícil na minha vida, que eu até pensei que era um tempo de vergonha, e aí você pode pensar, poxa, eu tô num tempo de vergonha na minha vida, tô num tempo de aflição na minha vida. Aí que eu comecei a trabalhar mais, mas era diferente. Dessa vez era diferente. Eu sempre trabalhei com muita alegria porque eu não tinha problemas, aparentemente, tinha minhas questões aí, mas nada tão exposto, nada tão assim, né? Porque existem lutas na nossa vida que a gente não consegue esconder, fica exposta, todo mundo vê a nossa dor, todo mundo vê, todo mundo sabe. E chegou um momento desse na minha vida. Todo mundo sabia da minha guerra, não dava para esconder, era explícita. Mas aí foi onde mais o Senhor começou a fluir e me amadurecer. Então entenda, se nesse tempo a demanda parece que está maior, nesse tempo da tua aflição, é onde mais vai gerar. Você está sendo esmagada, assim como a azeitona está sendo apertada, aí que vai sair a melhor essência de uma entrega genuína. Porque é muito bom servir ao Senhor com alegria quando está tudo bem, quando está tudo satisfatório, mas você entregar o teu tudo na tua aflição, é o teu melhor, aquele cadinho que você tem, não tem preço. E como a minha vida mudou depois disso. E aí, voltando, as meninas me procurando, querendo falar, querendo oração, e aí comecei a fazer a visita nos lares. E assim surgiu o grupo das amigas de oração, já que um monte de amiga estavam me pedindo oração. Falei, eu não dou conta não, Jesus. Aí foi bem no início, né, do WhatsApp. Foi bem no início do WhatsApp, nem sabia mexer no WhatsApp direito. Eu demorei muito pra pegar esse coisa de WhatsApp. Mas eu falei, é melhor, que na época não tinha lista de transmissão, né, essas coisas. Não é melhor juntar, fazer um grupo, já que fulano tá pedindo oração, fulano, ciclano, eu vou fazer um grupo, eu vou botar as amigas ali, a gente faz pedido de oração, a gente faz oração, e quando puder, a gente marca 1 vez, 2 vezes no mês de casa em casa. Assim começou. Eu como líder, né, nessa área focada em mulheres, assim começou. E aí a gente fazia o sorteio, e aí a gente ia na casa das irmãs fazer um culto. E aí era 1 vez no mês, e
começou a ser pouco, porque as amigas foram chamando outras amigas e foi crescendo, e começou 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Normalmente era sábado que a gente fazia, sábado de manhã ou sábado à tarde, a gente fazia um culto, uma consagração nas casas, orando umas pelas outras, e a casa muitas vezes ficava lotada de irmãs. E ali eu liderando aquelas mulheres, muitas vezes mais velhas do que eu. Falei, gente, eu era ali o bichinho de Jacó delas, e hoje eu só queria oração, eu só queria que orasse por mim. Agora eu tô orando todo mundo. Eita glória! E assim começou as amigas de oração. E foi crescendo, foi crescendo. Estamos aí firme e forte, 9 anos, com muita guerra, irmãos. O inimigo já tentou derrubar as amigas de oração. Numa época que a gente começou a live, clonaram o nosso WhatsApp e colocaram atrocidades ali, e a gente, um monte de mulheres saíram, a gente perdeu algumas de contato, né? Mas graças a Deus continuamos, fizemos outro grupo, né? E começou a ser um grupo forte. E vai fazer 3 anos aí que a gente começou as amigas de oração. E ano passado a gente começamos o Ministério Transformadas. E aí ano passado a gente fundiu também o Ministério Transformadas das Amigas de Oração. Então tudo começou com a oração. Quando eu achava que eu precisava de ajuda e precisavam da minha ajuda, mas na verdade eu fui ajudada através disso. Isso me deu força para buscar mais, me deu força para orar mais, me deu força para me santificar. Algumas coisas eu precisava deixar para trás, algumas coisas eu precisava ser liberta. E eu comecei a observar, nossa, agora as pessoas me veem como líder, como parte, né, de uma liderança. Eu não posso mais agir de determinada forma, não posso mais falar isso. Não que alguém me obrigou e sentou comigo e falou, você tem que mudar. Não, o Espírito Santo foi me convencendo. Até porque eu tenho uma experiência muito legal, muito bacana, de uma das missionárias que cuidava de mim. Quando eu estava com uma depressão muito forte, não queria levantar, não queria mais viver, ela batia na minha porta, 5 horas da manhã, falava, pô, Marte, agora. E me carregava, a gente entrava dentro do carro, às vezes espremida, 7 pessoas dentro do carro, que maravilha. E a gente ia pro monte orar, Luciana, meu amor, shalom. E a gente ia orar lá naquele momento. E como eu cresci, sabe, nesse tempo de ali persistir, sim, persistir, de ter uma cobertura. E essa cobertura me deu força pro chamado. E com isso, eu comecei a olhar elas, e a gente acaba tendo as pessoas que estão ao nosso redor como exemplos. Exemplo bom ou exemplo ruim, né? Então, se a gente anda com gente fofoqueira, a gente vira uma fofoqueira. Se a gente anda com pessoa que fala mal, a gente acaba falando mal. Se a gente anda com pessoas que buscam a Deus, a gente automaticamente acaba buscando a Deus. E a missionária, ela andava muito de cabelo, né, preso, de coque, de saião. E automaticamente, ao vê-la assim, as outras irmãs também, eu comecei a botar o saião, andar com cabelo preso, fazendo coque. E eu achei lindo, lindo, lindo. E eu sempre tento honrar a missionária Glória por causa disso. Ela sentou comigo e falou, minha filha, você gosta de usar essa roupa? Você se sente confortável de ficar botando esse roupa, esse saião, isso tudo? É claro que tudo nas coisas de Deus existe ordem e decência. Eu nem sei se ela se lembra que ela me orientou dessa forma. Tudo tem ordem e decência. Você não se veste de uma forma indecente. Então é uma opção minha. Eu escolhi andar de saião. Uma escolha minha. Mas você é nova. Tinha uns 20 e poucos anos naquela época. Então não entre num jugo. Porque depois que você assumir uma aliança, uma responsabilidade de só andar com essa roupa, depois para tirar essa roupa, as pessoas
vão sentir. Então é isso mesmo que você quer? Pensa bem. Continua se vestindo dessa forma que você tem se vestido, porque não é uma coisa escandalosa, não é uma coisa que ofende ao Senhor, nem a congregação. Então não tem o porquê de você se vestir como eu me visto. Eu me visto assim por minha escolha. É uma aliança que eu fiz com Deus. E aquilo foi, sabe, pá, um divisor de águas na minha vida. Eu achei tão lindo, né? Porque normalmente algumas pessoas falam assim, não, você tem que botar mesmo, tem que botar o saião, não sei o quê, né? Mas cada um tem a sua aliança, o seu propósito com Deus. E hoje eu tenho uma aliança e tenho um propósito com Deus. Que eu tenho aberto mão, não é que não posso, mas eu tenho aberto mão de algumas coisas que pra mim, pra o que eu tô vivendo hoje não cabe. Então, porque ela via naquela época, se ela botasse outra determinada roupa, não cabia. Então tem coisa hoje na minha vida que as coisas estão mudando, que não me cabe. E o Espírito Santo foi me convencendo. E claro, andando respeitosamente, tá, gente? Tô falando pra você não andar de qualquer maneira, não. Você tem que respeitar a presença de Deus, a sua congregação, o que é a norma, tá? O ordem de decência. E eu andava com ordem de decência. Mas agora até hoje, a gente numa próxima aula vai falar sobre isso, Deus está requerindo um pouco mais de algumas coisas minhas e eu tenho aberto mão na tranquilidade porque tem me dado paz, sabe? Pra mim não tem sido uma perca, só tem complementado no que Deus quer pra mim. A pauta aqui só pra hidratar. E assim eu fui crescendo. Então hoje eu quero deixar isso para as irmãs, principalmente estão na guerra, estão na luta e estão em liderança. Busque pessoas que te façam crescer. Peça ajuda, peça socorro. Às vezes a gente acha que a gente pede socorro, a gente tem que expor a nossa vida inteira, contar um livro para outra, não. Mas peça. As pessoas também têm suas guerras, têm suas demandas. Tem coisa que Deus revela, tem coisa que Deus não revela. Você tem que falar. E a gente está aqui para se ajudar, para se fortalecer. E quando o Senhor fala na sua palavra, né? O Espírito se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquilo ali, realmente, eu fui aperfeiçoada na minha fraqueza, na minha fragilidade. E eu colhi muitas coisas boas. Eu fui numa profundidade com Deus através da oração que eu nunca vivi na minha vida. Quando surgiu as amigas de oração, o Senhor hoje tem muitos cursos, né? Muitos seminários, simpósios, outras coisas que falam sobre batalha espiritual, sobre guerra, e mostra vários tipos de oração, orar por determinada coisa, né? E botar a mão, determinar, papapá. Mas o meu quarto de guerra era na minha sala e eu precisava ser liberta, precisava ser sarada de algumas coisas que eu vivi, coisas do passado, coisas geracionais. E as amigas de oração foram fundamentais, porque eu precisava ter uma vida de oração para poder orar pelos outros. Não podia orar assim, oh meu Deus, meu Pai, amém. Então eu comecei a construir um hábito de orar. E aí eu achava, não vou conseguir orar, eu não sei nem as palavras certas para orar. Aí eu não consigo orar nem 5 minutos. Eu falei, gente, que vergonha, como é que eu vou trabalhar com um grupo de oração se eu só sei orar 5 minutos? Ai, meu Deus. Não, peraí. Vou pra casa, entrar no quarto, fechar a porta, né? Fui pro secreto. E ali começou o secreto sem eu perceber, sem eu saber que era o secreto. E eu comecei a orar. Senhor, Deus, meu Pai, amém, amém, amém. E ali foi, fiquei em silêncio. E insistindo mais um dia, outro dia, orava 1 minuto, orava 2 minutos, ficava em silêncio, ajoelhado, esperando que Deus, né, poderia falar. E aí, muitas vezes era um silêncio. E eu ficava lá, aguardando. Até que a oração foi crescendo. Foram surgindo palavras na minha boca, o Senhor foi trazendo a memória
pessoas, coisas, palavras, e eu comecei o trabalho de libertação na minha vida, dentro da minha casa, sozinha. Se eu comecei a usar palavras para quebrar maldições sobre a minha vida, sobre maldições geracionais que eu nem imaginava. Que há poucos anos eu descobri que algumas coisas aconteceram na minha parentela, que o Senhor me deu em oração, sozinha, dentro de casa. Quando eu comecei a construir essa vida no secreto. Então, antes de ser líder, antes de ser tudo, antes de passar vários feedbacks para vocês, orientações, a gente precisa ter esse relacionamento. E ali o Senhor foi falando e quebrando maldições. Eu mesmo botava na minha cabeça, repreendia, queima, sai, jogava no chão, porque eu gosto de jogar no chão. Se não jogar no chão, pra mim, não dá. Quando eu preciso ser tratada, esse é meu jeito que Jesus trata de mim, tá, gente? Cada um tem o seu jeito. E eu ficava lá, tirada, Senhor, fala comigo, eu não quero levantar de qualquer maneira. Eu caio no chão para levantar de qualquer maneira, eu não quero. E aí o Senhor foi falando comigo, foi tratando de mim. E eu vivi coisas maravilhosas. E o Senhor foi abrindo o leque para mim e me fez chegar até aqui. Então, Thalita não chegou aqui antes de ontem, sabe? Tem uma história. Irmão. E às vezes a gente acha que quem nós somos, nosso temperamento, nosso jeito de ser, pode escandalizar. E eu sou meio assim, né? Meio doida, meio agitada, eufórica com algumas coisas. E eu olhava para aquelas irmãs e falava assim, como essas irmãs me acolhem? Eu sou estranha. Eu me sentia o Nemo, assim, no meio daquela mulherada tão santificada, sabe? Eu achava elas assim, um nível muito elevado do que o meu. Quem não era eu na fila desse pão? Não era ninguém. Mas o Senhor me viu. O Senhor me encontrou. O Senhor me deu um propósito. O Senhor usou elas. As varoas do roupão, a varoa da saia, do coque, para me ensinar a viver o chamado que Deus tinha para mim. Não me colocar numa redoma ou numa forma que não era minha. Eu sempre tive conflito de personalidade, de identidade, porque eu queria ser como elas, perfeitas. Eu queria ser perfeita. E eu não era. E quantas vezes a mágoa, o rancor, a ansiedade, a depressão veio, porque eu queria me encaixar, eu queria ser como elas, mas elas nunca me rejeitaram, mesmo eu sendo desse jeito. Então, o Senhor não te rejeita do jeito que você é, Ele vai te usar do jeito que você é. É só você buscar que Ele vai te entregar. Quem diria eu, com toda a minha loucura, hoje cuidar de mais de 200 mulheres por dia e não dar conta mais. Hoje eu não dou conta sozinha. Eu não consigo mais liderar sozinha. Porque nós temos as nossas demandas, a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, mas não podemos deixar a missão de lado. Eu não posso abrir mão, porque eu já fui ajudada, eu já fui orientada, eu já fui instruída, eu já fui exortada, fui exprimida, fui chamada a atenção. Sim, e tudo isso me fez crescer e ser quem eu sou hoje. E é muito lindo quando eu tenho a oportunidade de encontrar minhas irmãs de novo e elas se alegrarem, porque elas fazem parte da minha construção. E nós estamos aqui nesse treinamento Ramá para poder contribuir na sua construção. Quem você é em Deus é aonde o Senhor vai te levar, te orientar, te ensinar da melhor forma. E depois você dá os seus passos até criar voos altos e conseguir enxergar em Ramá de uma forma ampla. Porque Ramá não é lugar de status. Ramá nunca foi lugar de status, mas Ramá é um lugar estratégico. E muitas vezes, como líder,
A gente peca porque nós não estamos em lugares estratégicos. Perecemos porque estamos embaixo, olhando para o chão. E precisamos estar no lugar para poder observar. Às vezes a gente fala demais, tem hora que a gente tem que se calar e pensar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Olhar. Sabe quando a gente vai, faz um passeio. Quando eu vou para minha terrinha, quando eu vou para Petrópolis, que é um lugar mais alto, nós conseguimos olhar a planície, conseguimos olhar mais longe, lugares que a gente, quando está no baixo, não consegue enxergar, mas quando nós estamos em lugares altos, nós conseguimos ver um espaço muito maior e deduzir, isso aqui, é lá. É isso que o treinamento Ramá quer trazer para mim e para a sua vida. E juntos nós nos ajudarmos e crescermos e ampliarmos o reino. Assim como Paulo orientou, Shalom, Verônica. Assim como Paulo orientou Timóteo. Paulo foi ajudado, Paulo foi discipulado, Paulo foi instruído, Paulo foi exortado. E ele cresceu, ele aprendeu, amadureceu. Eu sou suspeita em falar de Paulo porque eu me identifico com Paulo. Olha uma pessoa de vez, uma pessoa que quer matar todo mundo. Mete a faca em todo mundo. Tchau! Mas quando Jesus chegou lá no caminho de Damasco, oh meu Deus, foi quebrando Paulinho todinho. Ele se tornou esse homem de referência. Um homem que multiplicou, que não pensou apenas num grupo específico, assim como a minha líder pensou, não apenas nela, não apenas no ambiente dela, mas ela olhou para mim com um olhar diferente. Olha, não entra neste julgo, porque ela estava em Ramá, querida. Ela estava em Ramá, coisa linda. Ela estava em Ramá, então ela não quis me botar num julgo. Olha, seja livre. Seja livre em respeito, em amor, em obediência a Deus. Mas não entra nisso aí. E assim o Senhor fez. Com Paulo, levou ele a lugar alto. Tirou a venda dos olhos dele, que ele só olhava para baixo, só a visão dele estava limitada. E quando ele se dispôs a ser tratado, que nós temos que nos dispor a ser mulheres tratáveis, ele foi levado a um lugar alto. E ele passou a pensar não apenas nele, mas num futuro. Construir um legado. Ah não, eu vou treinar só essa pessoa porque ela é minha coleguinha, porque ela é minha parente, porque eu gosto mais dela, não gosto muito da outra não. Então não vou ensinar não. Não vou falar não. Liderar é liderar pessoas maravilhosas que a gente tem a mesma conexão, o mesmo pensamento. E liderar também é liderar pessoas difíceis. Não é fácil, mas o Senhor nos capacita. Pastora Juliana, Shalom. O Senhor nos capacita. E no lugar alto, o Senhor deu estratégia para Paulo. Já tinha os discípulos ali, os apóstolos, cuidando do povo. Mas o ID era muito além do povo de Israel, graças a Deus. E Paulo foi esse propulsor. E o Senhor quer nos levar nesse tempo como propulsoras. Não ficar parada só ali, nessa mesmice, nessa coisinha. Eu achava que eu ia só fazer a visita no lar e orar pelas minhas irmãs. E quando fui ver, o grupo foi crescendo. E hoje a gente alcança pessoas de outros estados e pessoas de fora do país. A menina doidinha. Quem vai dizer? É a mão de Deus e a obediência. Para liderar tem que estar debaixo de uma obediência. Para chegar a Ramá, só chega a Ramá quem é obediente e sensível a ouvir a voz do Senhor. E ali Paulo não ficou preso a ele mesmo.
ao que ele estava construindo como referência, como relevância. Mas ele sabia que o tempo dele também não era longo assim. E aí, depois que ele morresse, ia acabar. Só lembrar, Paulo, daqui a pouco vai ser esquecido. Irmãs, nós somos substituíveis. Eu tô aqui hoje, estou aqui falando com você, daqui a alguns anos. O Senhor me chama pro Maranata, chama minha senha. E aí, o que eu fiz? Então, o ID é muito além de você e de quem está à sua volta. Nós precisamos quebrar os limites. Começa comigo a transformação. Depois dentro da minha casa. Minha família precisa ver Jesus em mim. Precisa ver a diferença em mim. Precisa ver o transbordar em mim. Minha congregação precisa ver o meu posicionamento. As pessoas do lado de fora precisam ver. Porque eu não posso ser crente só apenas dentro da igreja. Eu não posso ser exemplo só apenas dentro da igreja. Tem que ser fora também. E alcançar outras pessoas. Pessoas que muitas vezes nem são muito adeptas à nossa religião, mas respeitam o que a gente carrega. E com isso a palavra vai sendo ministrada. Quantas vezes eu achava, nossa, eu sou meio doidinha, e por causa desse doidinha, jeito de doidinha de ser, eu conseguia alcançar pessoas que talvez quem tá ali, né, não conseguia. Shalom, Rebeca. Então, construir uma liderança não é pra gente, é pra construir um legado. Eu falo muito com as minhas Timóteo, me discipulando mais de perto. Quando, né, a gente fala de pai, de família, a gente fala de herança. A herança é construída, mas a herança acaba. A herança acaba. Quantas vezes homens, mulheres construíram um império, uma herança para sua família. Aqui mesmo perto da minha casa, eu morava numa rua que o homem tinha um império. Metade da rua era tomada por ele, pelo trabalho dele ali. Ele pegou aquela parte, construiu um hospital era bom, um hospital de referência, um hospital particular. Construiu um império, construiu uma herança para sua família. Mas aí cresceu, ficou rico, milionário, trilhardário, cada um seguiu sua vida. O homem morreu. E aí chegou um tempo que o império ruiu, porque quem recebeu a herança não valorizou, e ficou por isso mesmo. Veio pandemia, veio essas coisas todas, virou um terreno baldio. E agora entraram lá pessoas, ocuparam o espaço e tiraram toda a característica daquele lugar que era, sabe? Não é mais como antes. Então é diferente quando a gente constrói um legado. Quando a gente constrói um legado, nós passamos o que nós vivemos, o que nós sentimos. Nós estamos falando também à luz da Bíblia. E que a outra pessoa vai transmitir para outro, vai ser algo perpétuo. Não é passageiro, é perpétuo o legado. E é isso que eu desejo hoje, para mim e para a sua vida. Nós criarmos um legado de mulheres valentes, mulheres que não fogem à luta. Pode estar capengando, se arrastando, que nem a mulher do fluxo de sangue. Mas, a minha vitória tá ali, então eu vou me arrastar mais um pouco. Então, falando, não quero saber, eu vou tocar na orla e vai sair poder. O Senhor quer nos levantar nesse tempo para construir um legado e nós tocarmos no Senhor e sair poder dele e ser implementado em nós.
e nós compartilharmos esse poder de Deus, aleluia, essa manifestação. Então não é só uma historinha, é muito além, é muito mais profundo. E aqui em Timóteo ele instrui, junta o povo, vê as pessoas, testemunhas confiáveis, pessoas que já têm a mesma visão, o mesmo propósito. Começa assim. Várias amigas gostam de orar, vou fazer um grupo de oração. Já tem ali, não sei como fazer, vou me juntar a pessoas que são líderes que têm coisa boa para me oferecer. Tem um antigo líder meu que me chama de Jacozinho. Eu não me importo que me chame de Jacozinho. Pode chamar. Sabe por quê me chama de Jacozinho? Porque quando eu sempre peço a benção, me abençoa, tento perguntar alguma coisa, tento distrair alguma coisa de bom. Se eu vejo que tem um homem, uma mulher de Deus, está transbordando, filho, tem poder na vida dessa pessoa, eu já pego só para abençoar. Me abençoa em nome de Jesus. A pessoa, mas pra quê? Me abençoa. Tem poder de Deus na vida dela, eu quero que seja transferido para mim também, para que eu possa estar revestida, capacitada para suportar o dia mal e cumprir a missão e transbordar nas outras pessoas. Então, pra gente, antes de ser um líder, Master Blaster, Senior, CEOs, nós precisamos se juntar com pessoas juntos no mesmo propósito. Tem que rir, irmão, porque senão, né, a pessoa fica, é muito pesada a aula. Até que eu bate muito, eu bato, mas eu bato com amor, gente. Eu aprendi assim, né? Eu apanhei muito, mas a gente bate com amor. E aí a gente faz o povo rir um pouquinho para ficar um pouco mais leve. Então se junte a nós, junte-se a nós. Junte-se a nós nesse propósito, na comunidade Transformadas. Ali temos o discipulado, orientação, à luz da Bíblia. Ser guiada, ter um propósito. Você gosta de orar? Vai para as amigas de oração. Gosta de Bíblia? Quer aprender mais? Discipulado em palavra, devocional todo dia. Maria Isabel. Por que Maria Isabel? Por que não podia ser transformada? Não sei o quê. Maria Isabel é uma troca. É uma troca, independente da idade, independente das experiências. Elas se conectaram, porque as duas carregavam algo, carregavam uma essência, tinha coisa boa para passar. Por isso que é Maria Isabel, uma vai aprendendo com a outra, porque todas nós carregamos um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido aqui na terra. E Maria aprendeu muito com Isabel, pela sua idade, pela sua vivência, pela sua persistência. Isabel aprendeu muito com a Maria, cheia de vigor, cheia de saúde, na flor da idade, tendo força para poder ajudar, força que Isabel não tinha mais no seu corpo físico. Então não despreze, por isso que é Maria Isabel, não despreze os mais novos. Eu não fui desprezada, por isso que eu não desprezo as Marias, que é mais nova do que eu e tem o que fluir. E não desprezo as Isabéis que me orientam, que me dão direcionamento. Tata velha, tem experiência para passar. Quando eu era adolescente, eu achava que eu ia ser feliz para sempre. Eu pensava que eu vivia no mundo da Disney. E a vida não é assim. No mundo nós vamos ter aflição. Mas tem de bom ânimo. O bom ânimo que está no Senhor, que nos fortalece. Mas feliz para sempre? Só no Maranata. Só no Maranata, menina. E aí, nós vamos construindo isso, nos unindo. Tem agora o Transformadas em Ação, que é o nosso xodózinho, nosso bebezinho agora. As meninas que trabalham na obra social. Meninas, como não dá orgulho essas meninas, que tem fome e tem sede de ajudar. A gente fez o grupo ali, se reuniu com todas as meninas que têm fome e sede para poder ajudar, fazer o bem para quem necessita. E aquele grupo foi estar crescendo. Tá andando sozinho, a gente só tá dando suporte ali. Só tá ali mesmo apoiando, e elas estão fluindo. Elas estão fazendo acontecer.
Tem o grupo do secreto, que a gente fala um pouco mais do nosso dia a dia com Deus. Daqui a um tempo a gente vai movimentar um pouco mais o grupo do secreto. A gente fala sobre o nosso estilo de vida. Corpo, alma e espírito. De se cuidar, de ir ao médico, de beber água, de fazer exame no ginecologista. Ah, mas Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. Enquanto ele não cura, eu vou no médico. Enquanto isso eu me hidrato. Enquanto isso eu faço exercício, tomo remédio, tomo chá, o que for orientado. E faço combo com a minha vida com Deus. Olha como fica completa. Fica completa. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E agora temos aí o treinamento Ramá. Treinamento Ramá poderoso que tem acrescentado muito na minha vida. Esse tempo ainda é um embrião. Muitas coisas ainda nós vamos acrescentar aí. E vocês vão estar nos acompanhando junto, lado a lado. E antes da gente encerrar, eu quero fazer um convite para você que quer viver esse tempo de orientação, de guia, assim como Paulo orientou a Timóteo, para Timóteo continuar multiplicando o que ele aprendeu, construir um legado. Quero te fazer um convite. Você que quer se aprofundar mais, você que quer ser ministrada com mulheres que têm bagagem, que têm vivência, nós vamos compartilhar o nosso dia a dia. Vai estar aberta oficialmente, hoje está sendo oficialmente aberta as inscrições da turma do Ramá. E nessa turma do Ramá, o treinamento Ramá, nós vamos ali mostrar o dia a dia. Não que a gente vai mostrar que tudo é perfeito, porque não é perfeito. Mas nós vamos orientar vocês à luz da Bíblia, como agir. Nós não estamos aqui para mandar em vocês, vocês têm que fazer isso aqui. Mas o que a gente padecer um pouquinho, a gente quer orientar para o caminho de vocês ser mais rápido e mais leve. Porque hoje nós estamos construindo esta base em Ramá. E teve coisas que eu vivi, fui orientada, e glória a Deus por isso. Mas tem coisas que eu tive que aprender, batendo cabeça, recebendo nãos, passando uns apertos que Deus me livre. E se eu tivesse em Ramá, eu não precisava ter passado por tudo isso. O caminho seria mais leve, mais curto, né? Então é isso que a gente quer passar para vocês. E com mulheres que têm bagagem, têm currículo, invistam na obra, no seu tempo com Deus. Todo investimento em Deus é válido. Irmãs, tem recompensa. Talvez a recompensa nem seja aqui na terra, mas no céu. Nós tocarmos em pessoas, sermos um diferencial. Nós vamos estar aí com o treinamento Ramá, orientação, vai ter mentoria, vamos ter aulas salvas e aulas também ao vivo. Vamos tirar dúvidas em cima do ministério, em cima do discipulado, de treinar pessoas. Eu sou gestora de recursos humanos, sou formada em recursos humanos e também me especializei em treinamento de pessoas. Eu não imaginava que eu ia viver tudo isso hoje, gerando aqui, fazendo projetos. E eu falei, eu amei RH, é isso que eu quero, isso eu gosto. E Deus fechou até as portas, porque Ele quer que eu invista o que eu aprendi aqui na obra. Mas eu comecei a ver que não apenas o que eu via ali nas redes sociais iria me abastecer, ia chegar até um limite, entende? Até um limite. Eu tenho referências aqui nas redes sociais, né, nos outros canais, mas só fazendo cursos, me aprofundando, que eu pude gerar muito mais.
Então faça esse convite. Vou estar lançando lá no nosso grupo do Treinamento Ramá também, lá nos avisos, tá? Na nossa comunidade. Vou botar nos nossos status, no Ministério Transformadas, para você participar dessa turma. E você investindo nessa obra, você vai estar investindo na obra missionária. Nós abraçamos uma causa, né, através de Transformadas em Ação. O Senhor esse ano assentou no meu coração de não apenas estar discipulando, mas ajudar a obra social. E nós apadrinhamos um grupo, né, um centro terapêutico, e também apoiamos outros grupos, porque nós não ajudamos apenas os nossos grupos, mas apoiamos outros grupos, porque tem mulheres que participam do Ministério Transformado, tem líderes de outras denominações, de outras vertentes que são do Ministério Transformado, da comunidade Transformadas, que nos ajudam muito, e nós também apoiamos elas, porque o reino é isso, uma ajudando a outra, porque senão não tem graça. Ah, não, vai ajudar só a gente, você não. Então a gente quer ajudar e propagar e alcançar, cada uma na sua especialidade. Tem especialidade que eu faço com maestria, mas tem coisas que não são meu dom, não são meu talento, mas tem outras pessoas que podem chegar mais longe. Então a gente quer impulsionar essas pessoas que estão chegando mais longe. E você investindo o seu tempo aqui em conhecimento, no treinamento Ramá, você vai estar abençoando a obra missionária, tá? Então vai ser uma alegria, vai ser um prazer. Você que vai estar fazendo parte dessa turma, você vai ter alguns benefícios na comunidade Transformada, nos eventos que a gente vai estar, que a gente vai fazer. Vocês vão saber antemão de tudo. Tem coisas que nós vamos compartilhar passo a passo, referências, ideias, até mesmo onde que eu posso comprar, o que é mais barato. Então a gente vai dar todo esse suporte para vocês. Então tá aí, esse desafio lançado. Você que quer estar em Ramá, permanecer em Ramá, para ter voos altos e levar pessoas a terem voos altos junto com você. Esse é o tempo, chegou a hora de multiplicar. Não adianta ser um líder se você não multiplicar. Vai ser apenas gerar e depois não ter a continuidade. O nosso desejo é ter continuidade na obra, através do treinamento Ramá. Para levantar outros grupos, em breve vou estar fazendo convites também para uma querida que iniciou com a gente. Quem vai estar nessa turma do Ramá vai conhecer algumas pessoas que já passaram por nós, pela comunidade Transformadas, que hoje são líderes, e nós estamos muito felizes que iniciaram junto com a gente, que foram discipulados por nós e hoje são líderes de células, hoje são já ministras da palavra, que tem crescido, desenvolvido. Aqui você viu passar a irmã Michele, que tem uma bagagem que, pela misericórdia do Senhor, nós contribuímos na vida dela. Ela faz missão lá em Portugal. Tivemos aqui a nossa 01, a Raquel, uma mulher de Deus, uma mulher de palavra, que anda juntamente comigo nesta obra, e outras mulheres de Deus que vão passar por aqui para nos orientar, doutores, professores, que vão estar contribuindo na obra. Então você que quer fazer parte, é só entrar em contato com a gente, tá? Vai ter link por aqui embaixo, aí em cima, não sei onde é que vai soltar esse link, mas vai estar disponível aí para vocês fazerem parte desse tempo em Ramá, amém? Quero orar. Muito obrigada a todos que estavam aqui. Não consegui saudar todos. A irmã Cíntia tá por aqui, shalom. Meu Deus, pastora Vilma, que honra. Deus abençoe, irmã Conceição, irmã Cíntia. Oremos.
Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse momento de crescimento, aperfeiçoamento da Tua palavra, esse momento à mesa, à troca, que as Suas servas possam ter, Senhor, aprendido um pouco mais, juntamente, Senhor, com a nossa vivência, com o nosso testemunho, e nesse novo tempo que nós vamos, Senhor, gerar através, Senhor, desse crescimento, desse curso, ó Deus, do treinamento ramado, essa turma, que o Senhor possa estar à frente, em direção. Ó Pai, nós não somos melhores do que ninguém, mas queremos transbordar o que nós temos vivido, Senhor, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, e que através desse treinamento, desta turma, mulheres, Senhor, se levantem para construir um legado em Ti, para marcar esta geração, como essa geração chora e geme por socorro, e que nós possamos ser uma voz profética, Senhor, neste tempo, para alcançar essas vidas, independente da nossa condição social, da nossa realidade, da nossa situação. O Senhor que nos capacita, o Senhor é Deus que nos aperfeiçoa e usa o que há de melhor em nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor usa o que há de melhor em nós para alcançar outras pessoas, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, e que haja transformação. Comece comigo, contigo, minha irmã, em nome de Jesus, amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Shalom, minhas irmãs, um abraço. Aguardo vocês na turma de Ramá, na primeira turma. Vem com a gente, vem para Ramá.